Abram as suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, que foi o tema escolhido para essa festividade. Eclesiastes capítulo 3. Apenas os versículos 1º e 2º versos. Eclesiastes capítulo 3, apenas os versos 1º e 2º. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2. Assim está escrito: tudo tem uma ocasião certa, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou. Louvado seja Deus pela sua bendita palavra. Amados irmãos, quando foi me dado o tempo, e logo de início eu fiquei me perguntando o que é que eu vou falar a esse respeito, porque se nós fôssemos fazer uma mensagem completa desse capítulo 3, nós teríamos que fazer, na verdade, mais um estudo bíblico do que uma pregação. Mas quando nós falamos, ou melhor, ouvindo do que se tratava a festividade, eu até entendi que fosse a festividade da mocidade, mas na verdade é um conjunto infantil. Mas a passagem bíblica, a leitura, faz muito bem nós falarmos alguma coisa a respeito dela essa noite. Porque é neste tempo que os componentes do conjunto estão, que é o momento em que a gente aprende a melhor servir a Jesus. Louvado seja Deus. Quando eu olho um conjunto assim, aniversariando, eu lembro do meu período de infância, em que aos 8 anos de idade Jesus me chamou para a sua graça. E hoje eu vejo o cumprimento da palavra de Deus em Atos capítulo 16 e o versículo 31. Crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo em tua casa. Através da minha vida, Jesus salvou minha mãe, salvou minhas irmãs, e está fazendo a obra. Glória a Deus. Mas foi exatamente nesse tempo em que eu aproveitei na casa de Deus. O Senhor me preservou de muita coisa. Digo no sentido de tantos colegas que cresceram comigo, mas que depois a vida foi ceifada por causa do tráfico, por causa do crime, por causa das drogas. E o Senhor, porque Ele nos segurou, porque a palavra do Senhor, ela diz lá em João, capítulo 17, o Senhor Jesus fazendo a oração de intercessão, a oração sacerdotal, por todos os seus discípulos, Ele diz: todas as ovelhas que me deste estão comigo, aleluia, não há quem possa fazer escapar das minhas mãos todas as ovelhas que tu me deste. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então, quando eu vejo uma festividade dessa, eu me alegro, eu glorifico a Deus, aleluia, porque eu posso me sentir uma ovelha resgatada para o pasto do Senhor. Louvado e exaltado seja Deus, aleluia. E aqui estamos hoje, pondo em prática tudo aquilo que aprendemos na presença do Senhor, em ensino, em palavra. Louvado seja Deus em conselho. Hoje Deus nos levanta para ser um pregador do Evangelho, um ministro da palavra, mas tudo isso teve uma construção que começou lá no seu alicerce. E esse alicerce começou ali na infância. 8 anos de idade. Hoje eu estou caminhando para 35. Essa semana, dia 23, na sexta-feira, Deus está me dando a graça de mais um ano de vida. Louvado seja Deus. Mas foi lá, aos 8 anos de idade, quando Cristo Jesus me resgatou. Numa tarde de domingo, numa escola dominical. Porque Jesus, quando Ele tem uma obra para fazer, Ele não escolhe dia nem hora. Ele salva na escola dominical, Ele salva no círculo
de oração, Ele batiza com o Espírito Santo na escola dominical, Ele batiza com o Espírito Santo, aleluia, na consagração no domingo de manhã, na oração matutina, a todo tempo. O Deus que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Ele tem o poder de operar. Aleluia. E Deus nos ajudou a aproveitar esse tempo que vocês, componentes deste conjunto abençoado, estão vivendo no dia de hoje, cantando para Jesus, servindo ao Senhor Jesus. Aleluia. Vocês estão no caminho certo. E porque as mãos de Deus estão sobre a vida de vocês. Louvado seja Deus, Cordeirinho de Cristo. Aleluia. Vocês vão perseverar nesse caminho. Aleluia. Aleluia. Pela autoridade da palavra de Deus, nós queremos declarar. Aqui do Cordeirinho de Cristo, a mocidade de Odilândia. Vai sair os novos obreiros e dirigentes para a obra de Deus. Então somente saiba aproveitar o tempo. Louvado seja Deus. Porque o que me chamou a atenção nessa palavra e que Deus me fez desenvolver essa mensagem essa noite foi sobre o tempo de plantar e o tempo de colher. Porque quando fala a Bíblia Sagrada do tempo de arrancar o que se plantou, você não arranca fora do tempo. Arranca quando chega o tempo da colheita. Arranca quando já a plantação apresentou os seus primeiros frutos. Louvado seja Deus. Então, arrancar o que se plantou é porque verdadeiramente chegou o tempo de colher. Aleluia. Isso quer dizer o quê? É o tempo em que nós devemos nos preparar. Sem desanimar, sem desistir, sem esmurecer, sem deixar com que a moleza venha nos tomar. Porque muitas vezes o processo do tempo quer nos fazer perder a coragem, a fé, a paciência. Mas a palavra de Deus diz lá em Tiago no capítulo 5 e no versículo, louvado seja Deus, vamos abrir Tiago capítulo 5, louvado seja Deus, e o verso de número 7. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Louvado seja Deus. Plantar não é simplesmente jogar a semente na terra. Plantar exige um processo muito cuidadoso. Primeiro a gente fofa a terra, primeiro a gente tira os pedregulhos, primeiro a gente tira os galhos secos, primeiro a gente tira as raízes mortas. Depois joga um pouquinho do adubo. E o que quer dizer cada fase dessa? Fofar a terra quer dizer tirar toda a cinza espiritual que queira nos atrapalhar de crescer em Deus. Preparar a terra e colocar o adubo é se fortalecer no jejum, é se fortalecer na oração, é se fortalecer na consagração, é se fortalecer na leitura da palavra, é se deixar ser limpo pelo dono da lavoura, como está escrito lá em João capítulo 15. Aleluia! Vós sois os ramos e o Pai é o lavrador. E para que possamos dar mais fruto, o Pai faz o quê? Ele limpa. Isso quer dizer, não é que um crente ele tenha compromisso, ele está isento, ele está livre de passar por aflições e tribulação, porque isso é que nos faz se aproximar cada vez mais da presença de Deus.
passando pela limpeza. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Depois de revirar da terra, depois da terra fofa, se alimenta com o adubo. Joga a água da palavra. E a chuva que significa o agir do Espírito Santo na nossa vida. Oséias capítulo 6 e o versículo 3 está escrito: Aleluia. conheçamos e prossigamos mais Aleluia. a conhecer a Deus, porque como o sol ele nascerá e como chuva ele descerá sobre nós. A chuva do Espírito Santo está pronta para descer sobre a sua igreja, sobre o conjunto das crianças, sobre o conjunto da mocidade, sobre o conjunto das irmãs, sobre a membresia dessa igreja, sobre o corpo de obreiro, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Aleluia. Quanto mais nós plantamos a nossa estrutura espiritual, Aleluia. mais chuva de bênçãos espirituais de Deus desce sobre a sua igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Então o plantio ele passa por todo esse processo. Aleluia. Primeiro, o revirar da terra, o adubo, Aleluia. Glória a Deus. a regar, o regar a terra, a irrigação. Aleluia. E depois o processo do crescimento. Aleluia. O processo do crescimento que muitas vezes é difícil. Porque no processo de enquanto estamos crescendo, ninguém é visto. Ninguém é lembrado. Parece que estamos esquecidos. Mas os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Deus fica em silêncio, mas Ele vê tudo. O Deus que viu, aleluia, a aflição de Ismael lá naquele deserto. E no momento certo, porque Deus ele só chega no momento certo para dizer: Agar, não chore, não te aflige, não te perturbe, porque eu ouvi a voz do menino. Aleluia, glória. Por isso que os crescimentos eles só se completam no tempo. Aleluia. Deus só apresenta no tempo. Aleluia. Não adianta querer Aleluia. apressar as coisas. Glória a Jesus, glória. Coloca carbureto. Quem colocou carbureto no fruto já perdeu o gosto. É esperar o tempo. É esperar a temporada. Não adianta forçar. Eu estou falando para uma geração que Deus vai levantar como pregadores do Evangelho. E a gente não aprende a palavra é ouvindo 2 horas de uma pregação dos Gideões Internacionais do Senhor. Louvado seja Deus, tem que descer, tem que buscar, tem que meditar, tem que estudar, tem que anotar, tem que fazer o esboço, tem que buscar a graça de Deus para que o óleo venha descer no momento da pregação. É plantio, é cultivo, é cuidado, para que no momento certo Deus venha mandar a colheita. E como diz o versículo aqui em Tiago 5 e 7, tem que ser com paciência, tem que ser com esperança. Eu não já entrei na igreja sendo evangelista. Primeiro eu tive que converter, depois eu tive que aprender, eu tive que decidir morrer, porque a Bíblia diz lá em João capítulo 12 e o versículo 24, em verdade eu vos digo que se o grão de trigo não morrer, fica ele só na terra, mas se morrer, ele produz muito fruto. Eu precisei morrer para o mundo, eu precisei renunciar ao pecado, eu precisei viver uma nova vida em Cristo, ser sepultado nas águas. Amadurecer na fé, ser batizado com o Espírito Santo. Porque hoje está uma moda, né?
Porque tem um anel, um diploma, mas não apresenta o poder do Espírito Santo na vida. Mas porque tem um anel, tem um diploma e é levado para a convenção, o pastor desce o óleo, coloca a mão na cabeça, consagra, já virou ministro. Mas a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos que para servir nesse ministério tem que ser homens idôneos de caráter e cheios do Espírito Santo de Deus. É preciso ter a tocha acesa. Fogo na lamparina e azeite na candeia. Óleo na botija. Para que possa trazer a palavra de poder para a igreja, para o rebanho, o pasto, aleluia, da palavra de Deus. Tudo é uma preparação. E esse momento que os cordeirinhos de Cristo estão vivendo é o melhor momento de plantar. E o plantio na nossa vida, ele se manifesta de três formas. Primeiro, a gente precisa se preocupar com o plantio espiritual. Porque nada na nossa vida vai para frente se não colocar Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 16 e o versículo 3: consagre os teus projetos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Não adianta eu, você, nós queremos dizer, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou trabalhar nisso, eu vou trabalhar naquilo, se não pedir a Deus que Ele entre em primeiro lugar. Consagre os teus planos ao Senhor. Aleluia. Veja a sua vida como uma missão. Porque a missão não é só exclusiva daqueles que vão para a África, para a Europa, para o interior do estado. Não. Eu posso fazer a missão aonde eu passo. No meio dos meus colegas de colégio, no meio do meu trabalho, para quem faz faculdade na minha faculdade, na minha escola, enquanto eu estou cantando o hino de louvor, enquanto eu estou lendo a Bíblia, enquanto eu influencio aqueles meus amigos para falar a eles a palavra de Deus, eu já estou cumprindo, eu já estou fazendo a minha missão. Aleluia. Hoje mais do que nunca, mas isso começou na infância. Sempre que eu tinha a oportunidade, eu estendia a mão e orava pelas pessoas. 8 anos de idade, todo mundo admirava. Orava pelas pessoas. Não tinha vergonha de mostrar, aleluia, a minha identidade de cristão. Qual é a identidade de cristão? É os frutos, é o amor, é a paz, é a longanimidade, é a perseverança, é o domínio próprio. Louvado seja Deus. Desde cedo, hoje é que eu não perco a oportunidade mesmo, onde eu vejo, aleluia, a abertura para entrar com a palavra de Deus, eu estou de dentro. Eu estou pregando. Porque a minha missão, aleluia, é dentro da igreja e fora dela também. É estar pregando aqui em cima do púlpito, mas também pregar, aleluia, fora de tempo, dentro de tempo, com a minha vida. E aonde eu encontrar terra boa para lançar a semente do Evangelho. Aleluia. Esse também é um plantio que todo cristão ele deve fazer. Do maior ao menor. Depois, esse tempo de plantar, para vocês que são jovens, para vocês que são pré-adolescentes, está na preparação escolar. Aproveite seus estudos. Aproveite o seu tempo de aprender. Aproveite o seu tempo de estudar. Louvado seja Deus. Deus, ele pode colocar jovens cristãos, aleluia, nas altas posições da sociedade. Mas
Mas é preciso ter o caráter de José, é preciso ter o caráter, aleluia, de Daniel, que se preparava, que tinha conhecimento da ciência, que tinha conhecimento dos estudos, que tinha conhecimento, aleluia, das matérias escolares. Para ter reconhecimento e ser valorizado na sua profissão. Não adianta eu receber promessas e eu não me preparar para receber. Abraão recebeu a promessa, mas Abraão ele agiu em favor da promessa, confiou em Deus, obedeceu à voz do Senhor. Aleluia, tudo que o Senhor mandasse que ele fizesse, Abraão fazia. Então isso faz parte da nossa preparação. O Deus de Daniel, ele ainda quer levantar homens e mulheres para ser homens e mulheres grandes no meio da nação. Mas que também tenha compromisso com a palavra e seja cheio da sabedoria do Espírito de Deus. Então o momento é esse, jovem. Até para nós sermos ministros da palavra. Missionárias. Nós precisamos disto. Não é somente orar, mas é como diz a palavra de Deus, junto com a oração, em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7, está escrito: pedi, dá-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abri-se-vos-á. Enquanto eu oro, eu persevero. Enquanto eu oro, eu me preparo. Enquanto eu oro, eu estudo a Bíblia. Enquanto eu oro, aleluia, eu cresço na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E não tenha medo a tempo nenhum de investir. Porque eu digo uma coisa, a condição quem dá é Deus. Porque a palavra diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4: quem espera o vento, ele nunca vai semear. Se esperar a condição favorável chegar, a gente nunca faz nada. Nunca. A gente não faz nada nunca esperando a condição favorável. Mas semeando a semente. Aleluia. É dando passo de fé. Porque quando a gente dá passo de fé, Deus estende a mão para abençoar. Glória a Deus. É sonhar. Se tem chamada missional, que é para a missão do Evangelho, ou ministerial para o ministério da palavra, é ter o projeto de fazer o seu seminário de teologia. Porque se você não tiver condições, Deus levanta quem tenha condições para lhe manter e lhe abençoar para a sua formação de hoje. E você ser um vaso, aleluia, um instrumento da palavra de Deus na sua obra. Eu agradeço a Deus porque eu já estou na fase final, pastor, do meu seminário. Em nome de Jesus, a colação de grau vai ser em novembro. Novembro eu estou me formando no seminário de teologia. Foi luta, foi 6 anos. O que era para ser 3 anos e meio, multiplicou em 6 anos. Mas a gente continuou. De vez em quando Deus usava minha esposa para dizer: homem, não desista não. É difícil, mas é uma fase, vai passar. Às vezes é duro. Porque era uma questão de ter que abrir mão do fim de semana. Já trabalhava de segunda a sexta-feira. Aí muitas vezes ainda tinha aula à noite. E quando estava dirigindo trabalho na obra de Deus, ainda ia para o trabalho na obra de Deus. E quando tinha o sábado, hora de descansar. 12 horas da tarde, tomar banho, almoçar e ir embora para o seminário estudar de 1 às 5. Isso quando ainda não tinha um convite.
um compromisso para pregar para alguma coisa dentro da obra de Deus. Aí chegava do seminário 5h30 nas carreiras, tomava um banho, jantava não, engolia. Trocava a roupa, vestia o uniforme, pegava a Bíblia e ia fazer a obra. Mas a fase de cantar vitória chegou. O dia de colher chegou. Aleluia. Meu Deus. O dia de comer do fruto chegou. Porque é justo aquele que cuida da sementeira, ele comer do fruto. Provérbios 27, verso 18. Aquele que cuida da sua figueira, dela comerá. E aquele que honra o seu Senhor, por ele será honrado. Depois, jovens, crianças e pré-adolescentes, pensar na sua vida matrimonial. Quem é aquele que não cresce sonhando em um dia constituir a sua família, se casar? Principalmente vocês que são da juventude. A hora de se preparar para isso começa de agora. E eu tenho prova bíblica a esse respeito, porque na época da Bíblia Sagrada e até os dias de hoje, um homem judeu, ele é declarado homem a partir dos 13 anos de idade. Quando chega aos 13 anos de idade, o homem judeu, ele é declarado totalmente responsável para assumir a sua vida, assumir compromissos. Porque desde os 3 anos de idade, um homem judeu, ele começa a sua formação. Com 3 anos de idade, ele tem que pelo menos já ter aprendido a falar o nome do Senhor. Quando chega os 6 anos de idade, ele tem que ter aprendido a pelo menos os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando chega aos 13 anos de idade, ele já tem que ter aprendido os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada e ainda de quebra de Josué a Malaquias. E aí se faz o ritual chamado Filho da Promessa, em que ele é declarado conhecedor da lei e responsável pelos seus compromissos a partir daquela data. Então é justamente nesse período em que a gente já está terminando, porque 13 anos é a idade média que nós estamos fazendo na escola, o 8º ano. Faltando só 4 anos para a gente terminar o estudo escolar. E aí a gente começa a pensar no que fazer, em que trabalhar. Quais são as matérias da escola que a gente tem mais afinidade, né? O que é que a gente gosta que possa ajudar a gente na profissão? Eu, como tive todo o tempo briga com matemática, por isso que eu escolhi fazer direito. Mas quem tem uma afinidade, uma facilidade com a matemática, pode fazer uma engenharia, uma arquitetura, uma física, uma química. Não é isso? Para prosperar na sua profissão. E a partir desse tempo a gente já começa. Em que eu vou trabalhar? Porque para eu constituir família, para eu ter um matrimônio, eu preciso ter uma forma de me sustentar, um ganho, um meio de me sustentar.
de trazer o sustento para a minha casa, para a minha família, para os meus filhos quando eu mandar. Receber aconselhamento contra aquilo que o mundo está ensinando a respeito do que é relação. Porque no mundo aí fora, ou no evangelho liberal, está ensinando para o jovem que dentro de 4 paredes vale tudo. Mas é na igreja que você recebe os ensinamentos da Bíblia Sagrada. E é hora, pastor Rafael, da gente ter essa preocupação de investir em ensinar os nossos jovens a respeito de educação sexual. Sabe por quê? Porque o mundo não tem vergonha de ensinar as coisas podres aí do lado de fora. E muitas vezes está entrando até no meio das escolas. Mas a gente tem o conhecimento da Bíblia para viver uma vida de santidade, de consagração, de adoração ao Senhor, até na vida do casamento. Então a gente tem que preocupar em se investir, em ensinar, em fazer estudos com os nossos jovens. Se nós quisermos ter uma colheita abençoada para o meio da igreja, para que possa continuar sendo levantados homens e mulheres de Deus que não negociam com a palavra, aleluia, com as coisas do mundo. A hora, o tempo de plantar é agora. Pais de filhos aqui na igreja, invista tempo, plante a palavra, plante cuidado, plante tempo de qualidade. Abra mão um pouco do conforto, do tempo com a novela, do tempo com o jornal. Deus está mandando falar aqui, eu estou falando pela autoridade do Espírito Santo de Deus. E passe tempo com seu filho. Converse, faça culto doméstico. Porque é uma grande plantação você está semeando, aleluia, no futuro do seu filho, para que seja abençoado por Deus. Jovens, crianças, esse é o tempo de vocês plantarem na vida de vocês. Aleluia, de ser firme, de ser constante, de ser abundante na igreja. Aleluia, de fazer a obra do Senhor. Porque a parte que Deus tem para vocês desse plantio, a Bíblia diz em Lucas 10:42, não será tirada. Não será tirada. É uma parte firme. Aleluia. E não pode ser tirada. A firmeza da palavra de Deus. Então que Deus nos abençoe essa noite. E saia daqui meditando, mastigando, saboreando esta palavra. Porque essa palavra veio como vacina de despertamento. Aleluia. E edificação do céu para mim e para a sua vida. Antes de entregar, pastor, o Espírito Santo está me impedindo a orar. Eu queria pedir aos jovens e às crianças, se possível, vem aqui à frente, ajoelhe aqui. Eu quero orar por vocês. Aleluia. Eu quero orar por vocês. Está se ajoelhando aí. Antes da gente começar, olha aqui para mim. Preste atenção no negócio que Deus está mandando dizer a vocês aqui. Não importa o lugar, não importa a condição, não importa que alguém desacredite no futuro de cada um de vocês. Se vocês se firmarem em Cristo Jesus, o futuro de cada um aqui está garantido.
um bom futuro profissional, um bom futuro espiritual, um bom futuro ministerial. Você sabe que Deus já falou com você a respeito do ministério. Invista nisso. Cresça cada vez mais no conhecimento e na graça do Senhor. Leia. Adore. Busque conhecimento. Hoje, dicionário bíblico é a coisa mais fácil que você encontra nas pesquisas da internet. Não vai em qualquer site, busque dicionário bíblico. Quando eu estava em casa, Deus estava me mostrando você. Se você quiser, eu divido com você os meus materiais. Mas invista no seu futuro. Porque Deus tem uma chamada brilhante na tua vida. Amém? Glória a Deus. Então não se sintam inferiores em nada. Quem chamou a cada um de vocês foi Deus. Nós estamos aqui porque somos sustentados pela mão de Deus. Então esse ato de vocês estarem aqui na frente, vocês estão se rendendo, dizendo que creem em Deus para cuidar do futuro de cada um de vocês. Então eu vou orar em nome de Jesus. Estenda a mão para cá, igreja, em nome de Jesus. Pai de eterna bondade e infinita misericórdia, nós levantamos as nossas mãos, Senhor, nessa noite. Sem ira nem contenda, Pai irmão santo, Senhor. Pai de eterna bondade, fazendo aquilo que o Teu Espírito Santo te pediu a fazer. Pai de eterna bondade, orando por cada um desses jovens, Senhor. Abençoando o futuro de cada um, Pai. Deus maravilhoso, porque não é o lugar, não é a condição, não é a qualidade do estudo, não é, Senhor, o local. Aleluia, mas é a Tua bondade, é a Tua benignidade na vida de cada um, Senhor. Por isso nós abençoamos, Pai, a vida de cada jovem, de cada criança, de cada pré-adolescente que está rendido aos Teus pés essa noite, Senhor. Nós declaramos uma palavra de bênção, Pai, uma palavra de bênção na vida material, na vida matrimonial, profissional, aleluia, do chamado ministerial, aleluia, de missão que o Senhor tem na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Derrama a Tua bênção, derrama a Tua unção, e que daqui de Adilândia, Senhor, saia as novas missionárias, as novas dirigentes, os novos professores, os novos pastores, evangelistas, Senhor, e homens de testemunho, de fé, e cheio do Espírito Santo para impactar essa sociedade, para a glória do nome do Senhor. Confirma, Senhor, a oração da Tua igreja nessa noite. É assim que nós cremos, pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Repita comigo agora, Filipenses 4:3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Saia de posse dessa palavra essa noite em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Vamos ouvir aqui a irmã Jéssica louvando a Deus com mais um louvor, glória a Jesus. Aleluia, guarde essa palavra no vosso coração, em nome de Jesus, viu? Aleluia, crianças, jovens, irmãos e irmãs. Aleluia, glória a Jesus. Senhor Jesus Cristo, é Ele que fala conosco, aleluia, da forma que Ele quer falar. Oh,